do Sandro para emendar o seguinte: depois de um jogo de classificação no Sul, uma semifinal da Copa do Brasil, levando o time para a final, para jogar contra o Sport, jogando para ninguém. Nesse campo do Santo André, no campo que eu digo, me refiro piso. De motivação, que parece um pasto, com todo respeito, a prefeitura, quem toma conta, isso é uma desgraça, esse campo do Santo André. Isso não existe. Tem que ter motivação. Ou no Ferreira, ou sei lá em que diabo, tem que ter alguma motivação, não é, Sandro? É verdade, a gente buscou em todos os fatores uma motivação extra, né? E principalmente nós praticamente zerar a pontuação, esse era o objetivo, né? Praticamente zerando nesses pontos que a gente estava negativo, né? E a gente está naquela expectativa, né? O professor colocou, ou a gente briga para classificar lá na frente, ou vamos brigar para sair do bolo de baixo de cair. Então, graças a Deus, deu tudo certo, conseguimos uma vitória importante. Agora é dar sequência nesse trabalho. Sandro, nós estávamos lá, no primeiro tempo foi meio show. O América do Rio Grande do Norte perdeu para o Fortaleza. O Fortaleza que hoje se encontra na segunda colocação do campeonato. Osmar bateu, a bola passou. Sandro Gaúcho tem a descida aqui do Nelsinho, é nele que a bola rechegou. Osmar, do lado direito, quem sabe agora? Osmar, lançamento na área, sobrou o Sandro Gaúcho, bateu! A bola passou do lado direito do gol defendido pelo Maisena. Tem o Gabriel, ele já fez o toque, fez um 2 com o Romerito, já saiu lá na frente, tem o Sandro Gaúcho lá no meio, quem sabe agora a bola passou, Osmar sobrou dentro da área, pode até bater, bateu, Maisena tirou a defesa da equipe do Sport. Elvis, viu a descida do Osmar, quem sabe agora ele bateu, defendeu Maisena. E vem a equipe do Ramalhão, Sandro Gaúcho, tirou a defesa, sobrou no Nelsinho, quem sabe agora bateu Maisena, Osmar bateu, defendeu Maisena de novo. Duas grandes defesas do goleirão do Sport Recife. Um grande ataque da equipe do Sport, dominou, quem sabe agora bateu, Júlio César. Nelsinho, lá do lado esquerdo, tem a mexida também do Elvis, do lado esquerdo tem a descida do Gabriel, ele meteu essa bola no Gabriel, quem sabe agora o Alex, ele pode até fazer, bateu lá em cima! Romerito fez o toque ao Elvis, levantamento na área, chegou o Romerito, deu rede, gol! Romerito do Santo André. Levantamento feito pelo Elvis. Viu o Romerito entrando do lado esquerdo. Enfiada de bola. E chegou ele, o número 11 do Santo André, Romerito. Vem a equipe do Ramalhão, quem passou pelo lado direito foi o Ramalho, o Nelsinho tentou a batida, tirou, mas ele sobrou o Elvis, deu rede, gol! Elvis, do Santo André! Agora, depois de uma batida do Nelsinho, uma defesa do Maisena, a bola sobrou nos pés dele, a bola sobrou nos pés do número 10 do Santo André. Agora o Santo André amplia, Santo André 2, Sport Recife nada. Dedimar fez o levantamento, passou por todo mundo, tirou o Maisena, sobrou no pé do Alex, deu o corte, bateu, quem sabe agora, desviou na zaga. Saiu o Elvis, entrou o Ronaldo. Ronaldo, número 14. O levantamento foi feito. Opa, tá marcando lá uma falta. Tá marcando uma falta sobre o goleirão Júlio César. A equipe do Sport, ninguém reclamou. Você pode ver, né, Thiago? Não houve nada, o jogador do Sport cabeceou sozinho. E o goleiro Júlio César tinha passado da bola. E ele passou da bola e aí catimbou e caiu e ficou lá para ganhar alguma coisa. Quando levanta os braços, termina aqui no Bruno José Daniel. O Santo André consegue mais uma vitória no Campeonato Brasileiro da Série B. Agora, frente à equipe do Sport Clube Recife. Santo André 2, Sport Clube Recife 0. É um profissional que está dirigindo o esporte, eu estou aqui dirigindo o Santo André.
Eu acho que não existe esse clima de rivalidade. Existe sim uma necessidade do Santo André de sempre ganhar dos seus adversários, em casa, fora, dentro das nossas metas, e isso que foi o grande elemento motivador para a gente buscar o resultado, né? Sabíamos do potencial do esporte, da qualidade da equipe do esporte, mas para nós era muito importante uma vitória e a nossa capacidade também de mostrar a todo momento a qualidade da equipe do Santo André. O jogo foi bastante truncado, né? Ainda mais para mim prejudicava um pouco pelo fato do gramado estar bastante pesado e eu estava um pouco sem ritmo de jogo, mas isso aí é com o tempo. Cada jogo melhor vai melhorando, até que chegar na final a gente vai estar 100% aí para ajudar o grupo. A gente estava comentando, vamos ganhar o jogo, vamos fazer a nossa parte, que nossa diretoria é bastante competente, agora colocar nas mãos deles, vamos ver se eles também têm o mesmo sucesso para recuperar esses pontos. Legal, tá aí a palavra do Júlio César, o mais novo goleiro titular do Santo André. O Júnior não vinha numa boa fase. Acertou o Chamusca a trocar o goleiro? Eu acho, pô, se ele acertou, meu Deus do céu. No Sul, principalmente, porque o menino pegou a bola lá no fim do jogo, lá na quarta-feira, e foi um absurdo. Agora, só um detalhe. Ele, Júlio César, foi protagonista do lance de maior discussão aqui entre nós, né? Um gol do esporte.